Bom dia, irmãos. Hoje o tema da mensagem é o favor de Deus aos que o amam e a consequência daqueles que o desprezam. Então, o favor de Deus, ele é um tema que é tratado em várias passagens da Bíblia. É aquele agir de Deus soberano, sobrenatural, para determinadas pessoas que estão ali, que o amam, que o buscam, que o desejam intensamente, que fazem disso a coisa mais importante da sua vida. E isso fala especialmente sobre a graça de Deus. É a forma como Deus ele mostra a sua bondade, a sua aprovação para aqueles que vivem segundo a sua vontade e buscam agradá-lo de coração puro. Algumas pessoas que nós vemos que a vida foi caracterizada por isso, por exemplo, foi a vida de José. Lá em Gênesis 39, é uma passagem que, nesse único capítulo, 3 vezes é dito: o Senhor estava com José. Isso está lá no versículo 2, o Senhor estava com José. No 21, mas o Senhor estava com ele. E veja, isso, ao olhar humano, ao olhar apenas natural, e como na Bíblia fala, apenas aquele olhar debaixo do sol, parecia que José não tinha nada de favor de Deus. Parecia que ele, na verdade, estava indo de mal a pior. Tinha sido vendido como escravo, depois foi acusado de algo que ele não cometeu, de um crime de assédio, de estupro que ele não fez, e aí foi parar na prisão. E aí, como é que a vida dele foi caracterizada por ser o favor de Deus? Mas lá em Gênesis 39 é dito isso, pelo menos 3 vezes. E isso fala, primeiro, o Senhor estava com José na casa de Potifar. Então Deus agiu de uma maneira que José, a partir do seu amor para com Deus, da sua diligência, do seu esforço, do seu trabalho, e principalmente do seu temor a Deus, ali o Senhor estava com ele. Depois, quando ele estava na prisão, também fala que o Senhor estava com ele. No 23 diz que o carcereiro, de quando José estava lá preso, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Ou seja, José era um homem que tinha o favor de Deus. Outra passagem que vai falar sobre o que é esse favor de Deus e sobre as características de quem tem o favor de Deus, também é Salmo 1. Lá vai falar sobre o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso daí já fala de quem eu vou buscar conselho, de quem eu vou buscar sabedoria. O homem que é bem-aventurado e tem o favor de Deus, ele não está preocupado com aquilo que o mundo ensina, não está preocupado com a sabedoria desse mundo, que basicamente ela só é boa naquilo que ela copia a palavra de Deus, naquilo que Deus já disse. Se você fizer assim, você vai ser bem sucedido. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o trabalho, sobre você ser honesto, sobre você ser diligente com aquilo que é a sua responsabilidade, sobre você fazer o bem a outras pessoas. Tudo isso daí vai lhe abençoar, vai lhe ajudar a ter uma vida tranquila e uma vida próspera, mas que ainda não é o aspecto principal que nós vamos falar hoje aqui, sobre o que é esse favor de Deus e a consequência daqueles que o desprezam. Então, ainda no Salmo 1, ele vai continuar dizendo que esse homem que é bem-aventurado e tem o favor de Deus, ele também não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, a companhia que ele busca não é de pessoas que não buscam a Deus, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na Bíblia, na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui vai falar também no 3 que ele vai ser como uma árvore, que vai dar muitos frutos, que as folhas não vão cair, e tudo quanto fizer prosperará. E aí esse salmo ele começa a mudar justamente nessa linha do quem tem o favor de Deus, busca ele, ama a Deus, e aí muda para aqueles que o desprezam. Vai falar sobre os ímpios. O ímpio basicamente é aquela pessoa que não busca Deus, que desconsidera Deus, que muitas vezes, apesar de ter uma vida boa,
de fazer boas ações, de ter uma vida tranquila, de ter uma vida sem maiores problemas, ele é caracterizado como ímpio porque despreza Deus, porque não busca a Deus. E aí o Salmo 1 vai descrever como é que vai ser ele. Os ímpios não são assim, eles vão fazer tudo ao contrário do que a gente disse antes. Ele vai seguir o conselho de outros ímpios, vai se deter no caminho dos pecadores, vai se assentar na roda dos escarnecedores, não vai ter prazer na lei do Senhor, não vai meditar na sua lei, porque se ele nem lê, como é que vai meditar? Então, muitas vezes, ele vai ser, ao longo da sua vida, principalmente na vida eterna, nós vamos tratar justamente sobre o que é que a Bíblia fala sobre essa questão do favor de Deus nessa vida aqui, porque muitas vezes as pessoas julgam, ou acham julgam como é que está a vida da pessoa apenas pela situação terrena, aqui e agora. Se aquela pessoa é uma pessoa bem sucedida, então essa pessoa aqui é abençoada por Deus. Se aquela pessoa ali ela tem uma vida difícil, ela não está ali tendo sucesso, não tem dinheiro, não tem muita estrutura, então aquela pessoa ali é amaldiçoada, aquela pessoa ali tem um grave problema. Nós vamos estudar hoje sobre isso, exatamente sobre o que é realmente que vai importar, qual é o fator crítico para ser analisado se alguém tem ou não o favor de Deus. E aí no 5 ele continua: porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, o favor de Deus, ele é citado em outros versículos também. No Salmo 5 é dito: pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Então aqui, nós vamos durante esse estudo ficar o tempo todo alternando entre essas duas posições: aquele que é justo, que busca a Deus, que ama a Deus, e aquele que é o ímpio, aquele que despreza a Deus, que não considera a Deus, que não leva a Deus em nada em conta na sua vida, inclusive chega a dizer que ele não existe. Então a Bíblia é muito rica em passagens que fazem essa comparação, para nós vermos como é a vida de cada um e principalmente as consequências finais. Então, durante a vida do justo, aqui fala no Salmo 5 que o próprio favor de Deus o protege como escudo. Lá em Provérbios 3 também fala de como obter o favor de Deus. Especialmente no 3 e 4 diz que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, falando principalmente também da sabedoria, que é o temor a Deus. Prende-os ao redor do teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens. Aqui fala, nessa passagem aqui, fala de algumas características que, não, né, quando fala aqui também o favor de Deus e dos homens, ao seguir alguns desses mandamentos, mas não todos, é a razão que a gente vê que muitas pessoas que dizem inclusive que Deus não existe, mas elas têm uma vida boa. Porque ao seguir os mandamentos da Bíblia, mesmo que para você aquilo não seja algo que vem de Deus, você não está considerando de Deus, você vai receber as bênçãos daquilo nessa vida aqui. E aí esse é o ponto principal que nós vamos estudar. Qual é a consequência que pode acontecer nessa vida aqui e qual é a consequência eterna? Como é que vai ser a diferença na eternidade, que é o que vai importar. Lá em Isaías 66:2 também diz: este é o homem para quem olharei, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Aqui é um paralelo de novo com o Salmo primeiro, que fala sobre que Deus vai olhar, vai ajudar, vai abençoar aquele que fica aflito com o pecado, com a desgraça que acontece no mundo, fica abatido de espírito, especialmente pelos próprios pecados, e que treme diante da palavra de Deus. Isso por quê? Porque é alguém que ele agrada a Deus. E nós vamos estudar agora falando sobre aquele que busca a Deus e o ama. Quais são as características daquele que busca a Deus, agrada a Deus e daí recebe o seu favor? Primeiramente, vai ser aquele que tem fé que Deus existe, que Deus, ele é o ser soberano do universo,
Lá em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradá-lo e daí ter o seu favor, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Novamente aqui, esse recompensa aqueles que o buscam é outra forma de dizer o favor de Deus, a bênção que Deus dá. Assim como foi, por exemplo, na vida de José, que aonde ele ia, não importa se ele estava trabalhando na casa de um homem rico, lá Deus o abençoava, lá Deus fazia com que ele prosperasse, lá Deus fazia com que tudo que ele fazia na casa de Potifar fosse abençoado, porque ele era alguém que cria em Deus, que buscava agradar a Deus, e dali, na sua fé, que mesmo naquela situação, ele não se entregou a uma situação de ficar com pena de si mesmo, de ficar reclamando, de ficar achando ruim, que meu Deus, como é que você deixa isso acontecer comigo? Como é que eu estava lá na minha família, estava muito bem, estava tentando agradar meu pai, e do nada meus irmãos vêm e me jogam naquele poço, eu me machuco, depois eles me tiram, me vendem como escravo, estou aqui agora sendo escravo nessa casa. A atitude dele, especialmente aqui, ao mostrar fé em Deus, mostrar essa submissão à vontade de Deus, já faz com que Deus o recompense. Durante a vida de José, nós vemos ali ele sendo abençoado em tudo que ele fazia, seja ele lá cuidando da casa do rico, depois preso. Como é que alguém é bem sucedido numa prisão? É tão estranho, né? Tão esquisito, é muito anormal isso, é muito incomum. Você não vê alguém sendo bem sucedido em uma prisão, mas a Bíblia fala dele, que ele foi bem sucedido lá, que ele chegou inclusive a conquistar a confiança ali do carcereiro, dos maiorais ali que cuidavam da prisão. Ele, sem ser nenhum bandido, sem ser nenhum criminoso, sem ter feito nada de errado, estava prosperando mesmo preso. Então é aquilo que o Salmo primeiro falou: ele vai ser bem sucedido em tudo que fizer. Como nós vimos no Salmo primeiro, fala também de que aquele que tem o favor de Deus, ele lê e medita na palavra, ele tem prazer em estudar a Bíblia, tem prazer em conhecer mais de Deus. Como fala aqui em Hebreus 11:6 de novo, diz que Deus recompensa aqueles que o buscam, aqueles que vão atrás de Deus, que querem conhecer mais sobre Deus, que querem entender nas situações da vida qual é o propósito de Deus nessa situação, por que Deus fez isso, num sentido não de julgar Deus, não dizer que Deus fez algo errado, não dizer que Deus foi injusto, não dizer que Deus é alguém que é mau ou ímpio, como é o que os descrentes fazem. Muitas vezes os descrentes vão dizer: ou Deus não existe, ou Deus é um Deus que não é bom, porque Ele deixa o mal acontecer na terra, Ele deixa que tragédias aconteçam, Ele deixa que pessoas morram, que pessoas boas e justas morram cedo, deixa que pessoas que são ruins, que são más, que maltrataram outras pessoas, que mataram outras pessoas, fizeram muitos males, tenham uma vida longa, uma vida em paz, uma vida próspera, uma vida com riquezas, uma vida com saúde, uma vida com uma família que tem saúde, que, como nós vamos ver já em Jó, fala que vai ver os filhos, ver os netos, isso de pessoas que foram ímpios. Mas por quê? Porque essa é uma ótica, é uma visão que considera apenas aquilo que está debaixo do sol, aquilo que está nessa vida aqui. O justo, ele já vai ter essa visão ao crer que Deus existe, que recompensa aqueles que o buscam. Ele já vai ter uma visão que vai além do que nós vemos nessa vida aqui, vai além de bens materiais, vai além de saúde física, vai além de você ter uma família, ter filhos e netos, mas que é uma família ímpia, uma família que não considera a Deus. Continuando, ainda falando sobre o justo, fala também sobre a obediência dele, é outro requisito para agradar a Deus. Lá em Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos. Então alguém que segue os 10 mandamentos, mesmo que não seja todos, muitas vezes as pessoas vão seguir mais ou menos ali do 5º ao 6º mandamento, do 5º ao 6º até o 10º mandamento, por exemplo. Não vão roubar, não vão adulterar, não vão cobiçar aquilo que é do outro, não vão
fazer muito daquela segunda parte, que é mais em relação a como você deve tratar outra pessoa. O que eles falham, e falham miseravelmente, é na primeira parte dos 10 mandamentos, que fala sobre relacionamento com Deus. Destaquei aqui o segundo mandamento que fala: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há debaixo nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. E aqui fala um pouco sobre a consequência, e aqui não estamos falando de maldição hereditária, certo? Está falando aqui de bênçãos ou de consequências de você ser alguém justo e buscar Deus. Como isso vai abençoar a sua família. Aqui em Êxodo 20, a partir do 5, ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, ou daqueles que me desprezam, daqueles que me desconsideram, daqueles que dizem que eu não existo. E aí no 6 ele diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A partir da vida de José, nós vamos já voltar um pouco no tempo e falar sobre como foi a vida do pai de José e do tio de José, Esaú e Jacó. Jacó era o pai e Esaú era o tio de José. Então, como é que foi a vida deles? Porque nós já começamos falando de José. Vamos já voltar um pouco, falar sobre o pai e o tio dele. E aqui, nessa passagem, nós vemos como Deus, e aqueles que o buscam, aqueles que o amam, Ele vai abençoar, vai fazer misericórdia, e vai falar daqueles que Deus visita a iniquidade, ou seja, Deus julga, Deus castiga a iniquidade dos pais nos filhos. Então, continuando, aqui nós focando na parte da obediência. Então aqui nós temos um mandamento: não adorar outros deuses, não colocar nada no lugar de Deus. E aí isso fala do modo como você tem que obedecer a Deus. Mais à frente, no povo de Israel, nós temos o caso do rei Saul, que fez ali, achou que, não, eu vou fazer um sacrifício para Deus. Samuel estava atrasado, não chegou, demorou uma semana para chegar. Ele disse: não, pega aí os carneiros, vamos logo fazer o sacrifício. E não importa se eu também não obedeci a ordem de Deus completamente, que Deus disse que era para matar todos os amalequitas. Não, mas eu salvei aqui os melhores ovelhas, bois, todo o melhor dos animais dele eu salvei, e salvei o rei também. E aí Samuel vai dizer para Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer, e aqui de novo estamos falando sobre agradar a Deus, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Lembra que é por isso que, conforme a gente viu no Salmo 1, é por isso que eu medito na palavra de Deus, é por isso que eu leio e medito, porque aí eu vou atentar que Deus, Ele não quer simplesmente que eu faça um ritual, Ele não quer simplesmente que eu venha à igreja. Isso é importante, é fundamental vir à igreja, mas será que eu estou vindo à igreja com prazer? Querendo fazer isso para agradar a Deus, mesmo que seja um sacrifício? E aí fala, pode ser que você está fazendo um sacrifício. Por exemplo, passou a semana trabalhando, domingo é o único dia que você tem para dormir mais tarde. Ou então no culto, a quarta-feira à noite. Passou o dia trabalhando, à noite, e completamente exausto, não tem a menor condição de vir à igreja. Aí, vir à igreja seria um sacrifício, seria aquilo que você está oferecendo a Deus como sacrifício. Mas isso está sendo feito com prazer? Está sendo feito para agradar a Deus? Ou está sendo feito mesmo naquela coisa? Poxa, Deus, pelo amor de Deus, já trabalhei tanto, já fiz tanta coisa e ainda tenho que ir para a igreja. Eu vou lá porque senão o pastor vai ficar reclamando, o pastor vai falar alguma coisa, alguém vai reclamar, vai achar ruim. Ou seja, não está fazendo com prazer, não está sendo aquilo que eu faço, é um sacrifício, mas é sem vontade, sem prazer, para agradar a Deus. Deus, Ele vê o coração, Ele entende que a pessoa não está fazendo aquilo de maneira alegre, satisfeita, e aí não adiantou de nada, não agradou a Deus, porque Ele quer que se obedeça a sua palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício, está lá em 1 Samuel.
Outra coisa também que a Bíblia fala bastante é o coração puro. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E aqui essa questão da pureza de coração vai falar também do quanto você ama a Deus de verdade. Porque, veja que quando a gente está falando aqui, eu vou agradar a Deus, mas você quer agradar a Deus por agradar a Deus ou apenas como um meio de troca? A pureza aqui vai falar justamente de: eu quero agradar a Deus, eu obedeço a Deus, eu faço sacrifícios a Deus porque eu amo, porque eu quero agradá-lo, e não simplesmente porque é um toma lá da cá. Eu vou agradar a Deus, eu vou fazer alguma coisa, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, ajudo outras pessoas, eu faço isso ou aquilo outro, eu deixo de fazer isso ou aquilo outro que a Bíblia proíbe, porque eu sei que aí Deus vai me dar o favor dele e eu vou ser bem sucedido. Se o raciocínio for simplesmente essa troca, esse toma lá da cá, é um coração que não é puro, um coração que está ali fazendo as coisas apenas de uma maneira para receber de volta, e que a opinião de Deus também não vale. Isso é a mesma coisa do outro sacrifício. Saul achava que estava dando aquele sacrifício para Deus e, eu estou dando um sacrifício, então Deus vai me abençoar. Embora ele não estivesse obedecendo a palavra, não tivesse obedecido a ordem de Deus de maneira completa. Então, outra necessidade, requisito para agradar a Deus é fazer isso com coração puro, coração íntegro. Davi também, quando pecou, quando ele fez todo aquele assassinato, ele preparou aquela situação em que o servo dele, o Urias, ele queria a mulher dele e preparou toda a situação para que Urias morresse. Quando Davi foi apontado pelo profeta Natã, que chegou a ele e disse: você é aquele que, como foi no caso da ovelhinha, que planejou um assassinato, que fez esse grande mal. Davi se arrependeu. Davi se colocou totalmente na mão de Deus, se arrependendo, pedindo perdão, se reconciliando com Deus, pedindo perdão mesmo de maneira pura. E aí no Salmo 51:10, ele pede a Deus um coração puro, porque ele sabia, ele estava com o coração sujo, estava com o coração que realmente ali estava maquinando o mal. E aí no Salmo 51:10 ele diz: cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova dentro de mim um coração, um espírito estável. E aí mais uma vez, o favor de Deus é você buscar agradá-lo e saber que isso depende dele, saber que isso você precisa de Deus para chegar nesse ponto, porque sozinho não vai se conseguir. Então, nós já vimos aqui alguns exemplos de como é alguém que busca a Deus, no caso especialmente José e Davi. Mas agora voltando novamente para o caso dos ímpios. Quando nós estamos falando aqui do favor de Deus, nós estamos falando de sucesso, de uma vida boa, de ter condições ali, de ter saúde, bens materiais. Muitas vezes isso vai ser associado apenas para aqueles que têm um temor a Deus. Mas aí vem alguém e diz: não, mas espera aí, eu sei de muita gente que é uma pessoa que não busca a Deus, que é uma pessoa que não diz que Deus existe, ou às vezes até alguém mau mesmo, que faz o mal, e que mesmo assim tem uma vida próspera, que mesmo assim tem uma vida boa. E aí isso fala do sucesso aparente dos ímpios. Nós vamos ver aqui algumas passagens da Bíblia em que pessoas meditaram sobre como é que algumas vezes as pessoas, mesmo sem buscar Deus, mesmo sendo ímpio, mesmo estando longe de Deus, elas têm um aparente sucesso. Primeiro foi Asaf, lá no Salmo 7:3, do 3 ao 12, ele fala assim: pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. E aí ele, que era o servo de Deus, aí ele viu a vida dos ímpios e viu como era a vida deles. Diz aqui que eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. E aqui é aquilo que, por exemplo, muitas vezes nós vemos, existem famílias, existem pessoas ricas, que elas têm uma vida maravilhosa, uma vida com muitos bens, uma vida com saúde,
Uma vida que, aí passando agora para Jó 21, Jó, ele fala justamente sobre isso, de como você não pode usar a vida aqui, essa vida terrena, como um parâmetro para dizer se alguém necessariamente está, isso fala de riqueza material, se alguém é alguém que serve a Deus ou não. Porque Jó, ele viu, quando Jó foi acusado pelos amigos dele, de você fez um grande pecado, você está sofrendo tudo isso aí, de ter perdido os filhos, de ter perdido os bens, de ter ficado doente, perdeu a sua saúde, bens materiais e sua família, ele perdeu tudo, basicamente 3 coisas assim, fácil de ver que a pessoa está na desgraça. Então, o que foi que Jó fez? Quando os amigos dele chegaram, começaram a acusar, não, você fez alguma coisa muito errada, não sei o que foi, confesse logo, porque Deus, ele castiga o ímpio, Deus, ele não deixa o ímpio prosperar, ele não deixa o ímpio ter uma vida boa, uma vida tranquila. Esses foram os argumentos dos amigos dele, chegando e já dizendo que, se você está no sofrimento, é porque você não agradou a Deus, é porque você fez alguma coisa de muito errado, um pecado gravíssimo. Ou seja, é aquela coisa da causa e consequência, e principalmente nessa vida aqui. Esse é o ponto que a gente quer chegar. Jó, ele vai se defender no capítulo 21, falando sobre várias formas como a vida dos ímpios. Você não pode simplesmente olhar a vida deles e dizer que eles são abençoados porque eles têm uma vida boa. Então, lá é dito, lá em Jó 21, porque os ímpios continuam a viver, envelhecem e aumentam o seu poder, seus lares estão seguros, livres de medo, a vara de Deus não os fere. Por que será que os maus continuam vivos? Porque chegam ricos à velhice. Ou seja, além de viver muito, ainda quando velho é rico, mesmo tendo sido alguém mau, alguém ímpio. Eles têm filhos, netos e vivem para vê-los bem crescidos ao seu redor. Aquela coisa, muitas vezes as pessoas já perdem os filhos pequenos, não chega nunca a ver um neto, não chega nunca a ter uma condição material boa. Enquanto alguns ímpios que não temem a Deus, que não vivem, não adoram a Deus, não consideram a Deus em nada na sua vida, eles têm tudo isso. Aí Jó ainda continua falando: nada ameaça a segurança dos seus lares. Os lares deles não sofrem nenhuma enchente, nenhum terremoto, não é assaltado por ladrão, nunca chega nenhum carro, um caminhão e quebra tudo, como às vezes a gente vê. Então, existem uma infinidade de desgraças que acontecem com várias pessoas, mas que existem algumas aqui, que mesmo sem Deus, mesmo sem considerar Deus, nada disso acontece com eles. E aí as pessoas ficam na dúvida, ficam sem entender. Como é que é isso? Eu agrado a Deus e sofro, e aquele ali não agrada a Deus e tem uma vida maravilhosa? Aí isso gera muita dúvida, gera muita confusão na vida das pessoas. Continuando aí em Jó 21, o seu gado se reproduz sem problemas, dando cria sem nunca abortar. Ou seja, é alguém que tudo que faz, parece até com Salmo 1, né? Tudo que faz prosperará. Então, quando fala aqui de gado dando cria sem nunca abortar, está falando de um negócio, está falando de algum empreendimento que ele faz, que naquela época era uma sociedade que vivia muito da criação de animais. Então, você ter um rebanho constantemente crescendo, dando crias, e nunca nenhum abortou, nunca nenhum teve problema, nunca nenhum nasceu mal feito. Não, eu tenho hoje 10 cabeças de gado, daqui a um mês eu tenho 100, depois 1000, e é só crescendo e eu ficando muito rico. Assim a gente vê muitas pessoas. O seu gado se reproduz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Os seus filhos não se, assim, vamos ver aqui, correm como carneirinhos e pulam de alegria. Ou seja, são crianças saudáveis, são crianças que não têm nenhuma doença, que não têm nenhuma deficiência. Eles pulam de alegria, cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Ou seja, eles têm um bom entretenimento, têm uma infância saudável e feliz. Os maus têm sempre do bom e do melhor. Isso está lá em Jó 21, é o argumento dele se defendendo dos amigos, né? Os maus têm sempre do bom e do melhor, morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, e aí ele chega à conclusão, chega a descrever, eles têm tudo isso, todas essas bênçãos, todas essas coisas boas.
No entanto, a Deus eles dizem: deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. De novo, Salmo 1. Não é alguém que medita na lei do Senhor, não é alguém que lê a lei do Senhor, que medita na lei do Senhor e que crê que Ele existe e que confia nele. Aí ele continua: não queremos saber das tuas leis. Quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? Então aqui Jó lamenta como os ímpios prosperam e parecem escapar do julgamento, mas é apenas parece, é apenas nessa vida aqui. Jesus vai falar sobre isso, já já a gente vai ver o que é que Jesus fala sobre isso, porque ao considerar a vida do ímpio, a vida de alguém bem sucedido, você não pode apenas julgá-lo pelo que ele está ali tendo de bênçãos materiais, porque é justamente isso que eles fazem, né? Eu não preciso de Deus, eu trabalho, sou bem sucedido, o que eu faço dá certo, tenho uma família boa, uma família que é saudável, não tenho nenhum filho doente, eu mesmo não tenho nenhuma doença, eu já vivi muitos anos, já estou aqui no auge dos meus 60, 70, 80 anos, e ele acha que não precisa de Deus, ele acha que a vida dele foi maravilhosa, e foi por causa dele, por causa do esforço dele, por causa de tudo que ele fez. Não teve nada de Deus nessa história, e eu não precisei de Deus para ter a minha vida. Então assim é a vida do ímpio, ele desconsidera, ele diz aqui: não, deixa-me em paz, eu não quero saber das tuas leis, eu não quero saber de mandamento, não quero saber de aceitar Jesus, não quero saber de que Jesus está voltando, não quero saber de nenhuma coisa que eu tenho que dar outra face, andar a segunda milha, que eu tenho que perdoar aquele que é meu inimigo, nada disso. Eu não preciso de Deus. Quem é Deus Todo-Poderoso para que eu adore Ele, para que eu vá à igreja, para que eu sacrifique meu domingo, em vez de ir a uma praia, em vez de ir a uma festa, em vez de ir a qualquer coisa que me dá prazer, eu vou usar isso para ir à igreja? Que adianta fazer orações a Ele? Vou perder meu tempo falando com uma coisa que, como eles dizem, né, os ateus, com ser imaginário, assim que eles se referem a Deus, ou seja, já no deboche, já na total desconsideração a Deus, e eles olhando para a vida deles, como a gente escreveu aqui, cheio de bênçãos, cheio de coisas boas, por que eu vou adorar a Deus? E aí, continuando sobre como é esse estilo de vida, é um estilo de vida que tem um foco em si mesmo, vive para gratificar os seus próprios desejos, ignorando a Deus. Está lá no Salmo 10, ele descreve: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, ou seja, tudo que ele fez, ele fica se gloriando. Olha como eu conquistei isso, eu fiz isso, aquilo, outro. Assim como foi Nabucodonosor, que construiu todo o império da Babilônia, e ali ele chega e diz: olha o meu império, toda essa grande cidade da Babilônia que eu construí, que eu conquistei. E aí voltando para si mesmo, se gloriando. Ele bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Ele diz: Deus não teve nada a ver com isso, foi tudo eu. Pela altivez do seu rosto, né, o seu orgulho, ele se acha, né, ele não busca a Deus, ele desconsidera a Deus, e todas as suas cogitações, todos os seus pensamentos, tudo que ele vem na cabeça dele, são que não há Deus, Deus não existe. E aí, nessa vida, muitas vezes ele vai ter muito, como a gente viu, muita prosperidade material, muitas vezes vão acumular riquezas, mas não reconhecem que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Isso aconteceu até com o povo de Israel. Lá em Jeremias 5, do 27 a 28, o povo de Israel vivia especialmente a alta sociedade de Israel, vivia numa condição muito boa. Muitos deles eram ricos, eles eram fartos de bens, mas eram totalmente ímpios. Eles faziam justamente como a gente viu o caso de Saul. Eles iam ao templo, sacrificavam, faziam muitas ofertas no templo, ajudavam ali o templo, mas eles eram pessoas ímpias. Porque o que é o ímpio? O ímpio é aquele que não considera a Deus, é aquele que não se preocupa em agradar a Deus. Em inglês quer dizer assim, godless, quer dizer sem Deus. E aí esse sem Deus é justamente o que caracteriza a vida dele, embora tenha todo um aspecto de religiosidade, de ir à igreja, de dar oferta, de fazer muitas coisas boas. E para o povo de Israel, que era o povo de Deus,
que é o povo de Deus, né? Aqueles que estavam ali vivendo na época de Jeremias, eles vão ser depois duramente castigados justamente por essa hipocrisia. E outra, como já foi dito aqui, outra característica dos ímpios é essa indiferença espiritual. Eles desprezam as coisas de Deus, preferindo os prazeres terrenos. E aqui é quando, aliás, antes de já passar para Esaú e Jacó, só para encerrar, como foi que Jesus resumiu essa vida que nós vimos em Jó 21, essa vida de muito sucesso terreno, de muitos bens, de muita saúde, de uma família grande, próspera, saudável, com tudo perfeito. Como é que se resume tudo isso, mas que é uma vida sem Deus? Jesus falou isso lá em Marcos 8,36. Marcos 8,36 e Mateus 16. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ou seja, o mundo inteiro vai falar: eu tenho uma casa boa, eu tenho um corpo bom, uma vida saudável, eu tenho uma família boa, eu tenho várias empresas, eu ganho muito dinheiro, eu tenho muitos bens acumulados, eu tenho muitos servos, eu tenho muitos amigos fortes, influentes, tanto na política, na religião. Onde quer que eu for, eu sou bem sucedido, sou bem recebido, sou adorado, me consideram muito, eu sou alguém perfeito aqui no mundo, não tenho mais nada para conquistar. Eu ganhei o mundo inteiro. E aí Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque era uma alma que não considerava Deus. Lá em Mateus ele diz a mesma coisa. Pois que aproveita, em Marcos ele diz de que adianta, aqui em 16, de que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E aí Jesus completa: ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Ao morrer, ao deixar essa vida aqui, não vai adiantar chegar lá e dizer: ah, Senhor, mas eu sou um homem bem sucedido, eu sou alguém que fez muitas coisas, eu doei muitos bens, eu tive fundações que ajudavam crianças carentes, crianças com câncer, crianças que tinham doenças, idosos, eu ajudei pessoas que sofriam em situações de tragédia, eu ajudei. Aí fala uma série de coisas, milhares de coisas, que obras, bens materiais que são bons, ajudou quem fez, mas que não serve como recompensa para a alma dele. Por quê? Porque foi alguém que não quis o favor de Deus, que a gente vai já chegar lá qual é o favor de Deus principal. Então, a expressão ganhar o mundo inteiro significa valorizar os ganhos temporários e terrenos, como dinheiro, fama, prazer, poder, glória, prestígio. Já perder a alma significa morrer sem um relacionamento correto com Jesus Cristo e ser condenado a passar a eternidade no lago de fogo. Então, conforme nós vimos, Jesus lhe disse: não há nada mais valioso do que a sua alma, a nossa alma, e não adianta querer trocá-la por nada dessa vida, vai ser tolice. Ao escolher abraçar os princípios deste mundo, ao invés das verdades que conduzem ao céu, a pessoa decide perder a sua alma. Jesus também fala daquele rico que lá ele passou a vida toda ajuntando muitos dinheiros, que chegou a uma época que ele tinha tanta coisa, tinha tantos bens acumulados, que ele teve que derrubar os celeiros dele. E aí é uma característica da época, né, que riquezas tinha muito a ver com comida. Ele teve que derrubar o que ele tinha para construir novos. E aí ele diz: ah, agora eu posso me regalar, já passei uma vida toda trabalhando, lutando muito, agora eu vou aproveitar a vida. E a Bíblia Jesus chama ele de louco. Hoje mesmo pedirão a tua alma. E aí fala justamente, ele morreu sem Cristo, morreu sem ter aceito ao verdadeiro favor de Deus. E agora eu quero passar, nós começamos falando de José, vamos voltar um pouco e entender um pouco sobre como foi a vida do pai e do tio de José. O pai Jacó e o tio Esaú. Nós vimos já sobre toda a questão do favor dos ímpios, de como eles prosperam. Mas voltando aqui agora falando sobre Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram gêmeos, nasceram de Isaac e Rebeca, e já na barriga da mãe deles, Deus já fez uma profecia para a mãe deles dizendo: o mais novo servirá
o mais velho servirá ao mais novo. Já falando ali de como seria a vida deles e de como eles teriam caminhos totalmente diferentes. Quando os dois nasceram, o primeiro a nascer foi Esaú. E aí Esaú saiu e Jacó já veio atrás segurando o pé do Esaú, Jacó, né? Veio atrás já segurando o pé dele. Ali ele já era um cara meio aproveitador, ele já queria ir na onda, já queria ir na carona do irmão dele. Isso vai descrever muito sobre como era. Primeiramente vamos falar sobre Jacó. Jacó quer dizer aquele que é o enganador, aquele que é o trapaceiro. Isso vai, durante a primeira parte da vida dele, que nós vamos considerar, a juventude dele, ele era alguém que já vivia de artimanhas. O Jacó era alguém que era muito esperto, era muito ardiloso, né? Tinha aquela ideia de levar uma vantagem, mas ele tinha algo que era muito importante, que Deus valorizou nele. Ele tinha um forte desejo e ele tinha uma grande valorização pelas coisas de Deus, apesar dos seus defeitos e das suas falhas. E aí, já indo para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, nós vamos ver aquilo que Deus, como é que Deus descreve a vida deles dois. Lá em Romanos, Paulo fala que eles já foram escolhidos desde o início, desde o nascimento deles, já teve uma eleição soberana de Deus. Lá ele diz: antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má para o propósito de Deus, conforme a eleição, não por obras, mas por aquele que chama, foi dita a ela: o mais velho servirá ao mais novo. E aí eles crescem, e quem deveria ter o direito de primogenitura, quem era o primeiro, mais velho, era Esaú, porque ele foi o primeiro a nascer. Só que ele era alguém que era caracterizado por não valorizar isso. Ele não tinha interesse nas coisas de Deus. Ele vai ser alguém que mais lá na frente, em Hebreus, qual vai ser a descrição dele? É dito lá em Hebreus 12 a 16, Hebreus 12, do 16 a 17. Que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Veja, ele é tratado, vai ser lembrado justamente por esse momento em que ele vendeu a sua primogenitura. E como foi? Ele era um caçador, ele era alguém que vivia indo atrás de animais, caçando. E teve um dia que ele, ao voltar dessa sua caça, ele não alcançou nada, não conseguiu pegar nada para comer. E aí, quando ele chegou em casa, o Jacó estava preparando uma comida. Era uma espécie de uma feijoada, vamos dizer assim, para algo mais próximo da gente. Era um guisado de lentilhas. E lá, ele preparando aquela comida, chega o Esaú. O Esaú, morrendo de fome, estava ali ansioso para comer alguma coisa, e ele vê o Jacó preparando aquela comida. Ele diz: me dá um pouco dessa tua comida aí. E aí o Jacó diz, já mostrando a sua natureza muito sagaz: faça o seguinte, você me vende os seus direitos de primogenitura, de primogênito, de filho mais velho, e eu lhe dou um prato de comida. E aí é onde vem o desprezo por Deus, o desprezo pelas coisas de Deus, pelas ordens de Deus. O Esaú chega e diz: rapaz, de que adianta essa coisa de primogênito? Eu estou morrendo de fome, eu quero a comida agora. Vai, pega para tu aí os direitos de primogenitura e me dá a comida, que eu quero comer agora. E assim ele desprezou o seu direito de primogenitura. Como fala aqui, por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. E que direitos eram esses? O que é que tinha isso a ver? Por que isso é tão importante? Vamos ver só uma rápida descrição. Esses direitos de primogenitura eram privilégios espirituais. Eles significavam que ele seria o líder da família. Seria ele que traria a bênção ali sobre toda a sua família. Ele vai ser aquele que seria o líder espiritual da sua família. Ou seja, eu não quero saber de coisa espiritual de nada. Eu não vou liderar a família de nada nenhuma. Eu não vou ter nada a ver com isso. Não vou adorar a Deus, nem ter responsabilidade nenhuma na liderança espiritual da família. E não estou nem aí para as promessas de Deus. Eu só quero comer, me dê minha comida. Então, ele
desprezou os seus privilégios espirituais. Ele também teria até um privilégio material que ele ignorou nesse momento. Ele também teria uma porção dupla da herança. Que nessa época, o filho mais velho, quando fosse ter a herança, ele ia receber 2 vezes, uma porção dupla. Ele também seria o responsável pela liderança familiar. Ele, quando o pai morresse, ele se tornar o chefe e responsável pela continuidade do nome da herança familiar. Mais uma vez, foi algo que ele desprezou. Deus tinha colocado todas essas responsabilidades, toda essa condição, é do filho mais velho. Ele ignorou, não quero saber, não vou liderar espiritualmente, não vou liderar a família, eu só quero o imediato, aquilo que matar minha fome agora. E aí, a Bíblia coloca ele como um ímpio, e diz para nós hoje não sermos como ele. Ela diz, vamos ler de novo, é Hebreus 12:16, que ninguém seja imoral ou profano como Esaú. E aqui é justamente essa questão, o que é que você vai valorizar? Você vai valorizar as coisas de Deus, vai valorizar o tempo com Deus, como fala lá no Salmo 1, o tempo de leitura da palavra, de meditação, de obediência, de amor e coração puro para com Deus, ou vai estar apenas preocupado com essa vida material? A gente já viu que não vai ser essa vida material aqui que vai lhe ajudar na eternidade. Não vai adiantar trocar nada do que você acumulou quando morrer. Então, Esaú desprezou todas essas bênçãos, toda essa liderança espiritual, toda essa ordenança que Deus tinha deixado. Então, caracterizando Esaú, ele era impulsivo, ele era imediatista, estava focado apenas no que ele podia receber agora. Vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, né? Falando, estou morrendo de fome, que me importa a primogenitura? E aí já o Jacó, nesse momento aqui, ele ainda era caracterizado pela sua velha natureza. Por mais que ele buscasse a Deus, né, até esse momento, ele era muito ambicioso, aproveitou o momento de fraqueza de Esaú para adquirir a primogenitura. E aqui é importante a gente destacar, ele demonstrou que valorizava as bênçãos espirituais, valorizava as coisas de Deus, só fez isso da maneira, né, métodos questionáveis, não era muito correto, mas mesmo assim Deus viu o desejo que ele tinha e como ele buscava a Deus. Esse fato aqui depois vai levar os dois a entrarem numa desavença. Teve aquela questão já no final da vida, de como na hora de dar a bênção, mais uma vez Jacó engana Esaú, vai primeiro lá e pega a bênção de Isaac, que era o pai dele. E aí, quando Esaú vem, é porque não tenho tempo, vou ter que correr um pouco aqui. Mas, ou seja, depois de tudo isso, ele engana Esaú mais uma vez e tem que fugir, porque Esaú disse que ia matar ele, porque 2 vezes enganou a ele. Então, essa característica de Jacó, de ser enganado, de ser um enganador, Deus depois vai tirar isso dele e vai inclusive mudar o nome dele, justamente porque é algo que era um pecado, era a maneira errada, mas que Deus viu nele a valorização que ele tinha pelas coisas de Deus. Então, depois que eles se apartam e vão se reencontrar, antes de Jacó ir encontrar Esaú, ele faz o quê? Ele busca a Deus, e então aparece um anjo para ele. Vamos lá, isso está lá em Gênesis 32. Jacó vai temer esse reencontro com Esaú, porque disse que ia matar ele, e ora a Deus. Então ali ele já mostra a dependência divina, já mostra o coração que mesmo ele tendo os pecados dele, tendo aqueles enganos dele, mostra a dependência que ele tinha de Deus. Então, antes desse momento que ele vai encontrar Esaú, ao buscar Deus, ali aparece, nós acreditamos, o próprio Cristo na forma de um anjo e luta com ele. E Jacó diz para ele: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então, mais uma vez aqui mostra o interesse que ele tinha, o desejo que ele tinha da bênção de Deus, do favor de Deus. E ali Deus vê aquela vontade dele, Deus vê como ele realmente, genuinamente procurava a Deus. E aí Deus diz:
eu vou mudar o seu nome. Como é o seu nome? Ele diz: eu sou Jacó. Jacó quer dizer enganador. Jacó quer dizer aquele que trapaceia, que passa a perna nos outros. Eu vou mudar o seu nome. Você agora vai ser chamado Israel, que quer dizer aquele que lutou com Deus e venceu. Aqui significa justamente esse desejo que ele tinha de buscar Deus. Então, a partir desse momento, quando Deus muda o nome de Jacó, ele já vai deixar de ser Jacó e ser Israel. Ali já fala de uma vida nova que ele ia ter, estava mudando a identidade espiritual dele. Aí aqui era o momento de conversão, era o momento em que ele vai se entregar a Deus. Tanto que depois ele vai reconhecer: eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. Então, irmãos, para resumir tudo isso que nós vimos, o importante aqui é valorizar as bênçãos de Deus, valorizar o favor de Deus, que principalmente a bênção de Deus é a salvação. A bênção de Deus é a vida de Jesus Cristo. Você pode ver, em todo o Velho Testamento, Deus ele vai tolerar vários pecados, mas o principal pecado que Deus não vai aceitar, que é o que vai definir a salvação da pessoa, é ela aceitar Cristo ou não como Salvador, é aceitar a bênção de Deus, que é ele ter enviado o seu Filho. Lá em João 3,18 ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, Deus mandou Jesus para salvar a humanidade. Esse é o principal favor que ele manda, e é isso que faz com que Deus realmente jogue a pessoa no inferno, porque ela não aceitou a Cristo. Assim como foi Esaú, que priorizou o quê? Essa vida aqui, que viveu apenas para esse momento aqui, juntar riquezas materiais, ter uma vida boa, ter uma vida saudável, e desconsiderou a Deus, dizendo que ele não existe. Então, a lição que fica para nós é essa: valorizar a Deus, aqueles que não têm a Cristo, aceitá-lo como Salvador, porque esse é o principal favor de Deus. Não essa vida aqui de bens, de saúde, que mesmo alguém que pode estar doente, pode estar bem pobrezinho, pode estar numa situação difícil, mas se tem Deus, ela vai ter eternidade. O contrário não vale a pena. Mesmo que seja um bilionário, tenha tudo na mão, tenha tudo a seu dispor, mas se não tem Deus, quando morrer, vai para o inferno. Então, irmãos, que nós possamos valorizar as bênçãos de Deus, lutar por essas bênçãos de Deus, assim como fez Jacó, não nos detalhes da enganando, certo? Já ele como Israel, aquele que busca a Deus, que valoriza a Deus, porque assim nós realmente vamos ter o favor dele. Amém? Amém. Vou pedir ao irmão Flávio para fazer uma oração aqui para terminar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa mensagem. Somos gratos, Pai, porque o Senhor tem estado conosco durante toda essa semana. Queremos te clamar, Senhor, que possamos entender, Senhor, a tua vontade, que não possamos, Pai, olhar para a vida do ímpio e dizer assim: ó Senhor, como é boa aquela vida, porque sabemos, Pai, que ele não tem o maior bem, que é ter aceitado o Senhor como Salvador de sua vida. Saber, Pai, que nosso lar não é aqui, mas sim no céu. E saber, Pai, que também teremos momentos felizes aqui, porque o Senhor estará conosco em cada momento da nossa vida. Nos abençoa, nos guarda, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia.